Vamos então orar e meditar com Jesus neste momento que Ele nos proporciona de estarmos juntos, unidos em pensamento de amor, de fé, carinho, né? Que possamos, nesta noite, trazer esta luz e estes bons fluidos que Jesus tem reservado a todos nós. Que possamos ser confortados em nossas necessidades, que nós possamos ter a saúde física e espiritual através desta luz divina que paira sobre todos nós neste momento. Que Ele possa direcionar a todos os nossos irmãos, né? Aos nossos lares, sejam abençoados, iluminados, e que possamos ter uma noite de estudo proveitosa, que possamos conhecer um pouco mais dos ensinamentos que Ele nos deixou. Muito bem, que assim seja, né? Bom, a nossa lição de hoje é a número 76, e ela tem um título muito interessante, né? Fermento espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que significa esta junção dessas duas palavras, fermento espiritual? E Paulo nos traz a seguinte frase: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É uma pergunta que Paulo faz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. E Emmanuel, baseado nesta frase de Paulo, nos traz a seguinte orientação: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual.
Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Muito bom. Então está aí a nossa liçãozinha de hoje, que tem esse título, Fermento Espiritual. O que é o fermento espiritual que Paulo nos coloca e nos traz, né? Esta frase de Paulo leva a refletir que o sentido de levedar é fermentar, fermentar, e é um sinônimo estimular, provocar, crescer, desenvolver, né? Este é o grande sentido que Paulo coloca, né, nesta palavra fermentar, que nada mais é que provocar, crescer, né, levar o conhecimento além. Esse é o grande objetivo dessas palavras de Paulo, né? E é uma palavra com duplo sentido também. Fermento, né? Levedar pelo fermento. Ela tem duplo sentido, com certeza, né? Por quê? Porque podendo ser um ato de entusiasmar, incentivar, de aquecer, ativar, ou também ser um ato de desanimar, de desencorajar ou enfraquecer. Nós podemos estar atuando num sentido ou no outro. Vejam que podemos estar desencorajando o nosso irmão. Não, não faça isso, né? Faça de forma diferente, induzindo ao erro. Isso é o duplo sentido da nossa palavra, né? E o nosso estudo, ela tem um sentido um pouco de fermento leveda a massa toda. Essa frase, um pouco de fermento leveda a massa toda, é que exerce influências ao pecado e às negativas, que se multiplicam e corrompem a vida de pessoas. Que, da mesma forma, o fermento age sobre toda a massa, né? Então, Paulo, nesse momento que ele levou essa mensagem, ele estava querendo se rever a essa situação, onde precisamos tomar cuidado com o que falamos, porque podemos contaminar o meio através de colocações erradas, na verdade. Então, Paulo, ele, ele traz um sentido um pouco maior também para esta frase, que é nada mais nada menos que a santidade e a pureza. É o que deixar o negativo e levedar em favor da santidade e da pureza. Este é o grande objetivo que ele queria, né? Que todos fossem remetidos para a pureza, que todos se purificassem, na verdade, através dos ensinamentos que todos poderiam estar levando e remetendo para que nos livrarmos das influências negativas, para que a gente não se exponha a sentimentos que provoquem uma detonação do meio onde nós vivemos. Que o meio fique fraco, enfraquecido, negativo, né? Então, deixar de praticar os pecados, né? E através, olha,
o que ele também se preocupou nesta colocação? As falsas doutrinas, né? As falsas doutrinas que induzem a falta de fé, a falta de crença, né? Então, é isso que Paulo estava com o objetivo principal: santificar e purificar através do fermento espiritual, né? Então, nós precisamos estar sempre atentos com o modo de que nós conduzimos os nossos caminhos, os nossos sentimentos, aquilo que nós levamos para a frente. Precisamos também tomar muito cuidado com isso, né? Nós sabemos que os nossos modos e costumes influenciam o meio em torno de nós, né? Vejam a forma como é conduzido, por exemplo, dentro de uma família, né? Os filhos, os filhos educados, eles associam todos os ensinamentos que o pai passou. Eles absorvem isso. Isso enraiza nos filhos, não é? E fica, ele age como o pai. Não é verdade? A gente já escutou essa frase. Ele age, ele conduz como o pai, não é? Então, vejam que as nossas influências no meio são muito significativas e nós estaremos pegando esses irmãos que estão no nosso meio, elevando eles para junto de nós, para que compreendam o verdadeiro sentido da vida, do amor, da fé, da caridade, da justiça, né? Então, precisamos nos reformar intimamente, aceitando e praticando os caminhos do bem, né? Usar esta prática constante em nós, porque vejam que nós somos um fermento espiritual, estamos envolvendo o meio aonde vivemos, estamos levando aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, aquilo que Jesus quer que a gente leve: amor, carinho, atenção, fé, caridade, não é? Isso tudo é que valoriza os nossos sentimentos, não é? E é como eu sempre digo essa frase, né? Nós, nós somos o que pensamos, porque tudo está dentro de nossa mente. Dentro de nossa mente é onde é gerado todo o amor e todo o carinho que nós colocamos do coração para fora, né? Então, o ambiente em que estamos, o ambiente em que vivemos, né, é moldado de acordo com aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente cria dentro de nós, os hábitos, as expressões, as palavras que trazem influências na vida e no mundo, né? Então, esta esta moldagem que nós fazemos no mundo através da exteriorização dos nossos pensamentos, que nossa mente gera, né? Através dos sentimentos bons e estímulos e conteúdos, né? Essas são as influências que nós recebemos de pessoas. Somos influenciados por pessoas. Somos influenciados por conteúdos digitais. Hoje a vida é assim. Somos influenciados por conteúdos digitais. É onde nós temos que ter uma atenção grande, porque conteúdo digital tem dois lados. É onde nós temos que estar bastante atentos, né? E o comportamento, né?
personalidade que temos, o nosso sucesso e as nossas crenças, a nossa fé. É isso que nós estamos expondo e levando dentro do meio onde vivemos. É onde estamos valorizando a vida do próximo, levando um pouco mais de amor e de conhecimento a eles. Então, isto é um indivíduo moldado. Ele irá, com certeza, o indivíduo moldado dentro do parâmetro da divindade, né, e do fermento espiritual, esses parâmetros do bem, né, ele vai transformar o ambiente onde ele se encontra. O ambiente onde ele se encontra será positivo, será um ambiente com uma energia de paz, de amor, né? Então, é aí aonde encontramos a nossa felicidade, aonde encontramos a nossa paz de espírito. É o que tanto a gente procura, na verdade, a paz de espírito. Fazemos isso como? Através de nossas boas influências no meio em que vivemos, gerando energias, gerando os pensamentos positivos e valorizando o próximo, trazendo ele próximo de nós, para que ele receba também essas boas influências positivas e possa ser fortalecido, né? E possamos agir dentro daquele objetivo que Jesus tem para nós, que sejamos uma grande família, todos unidos pelo amor de Deus, nosso querido Pai. Amor tem conteste, né? Amor que é valorizadíssimo por todos. Que nós tenhamos esse ponto em nosso favor, né? De poder estar cada vez mais próximos de nosso Mestre Jesus e do nosso querido Pai Deus. Que Ele nos abençoe e nos ilumine. Muito bem, está aí então a ideia para nós do que é o fermento espiritual. Mas agora quero conhecer a opinião de vocês. O que vocês conheceram do assunto, a ideia que formaram sobre isso, o que entenderam. À vontade. O microfone é de vocês. Danquimar, Tereza. Oi, Tereza. Eu fiz umas anotações do que eu entendi, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu entendi assim, que cada pessoa é um ser que influencia e transforma o ambiente e a vida de outras pessoas através dos ensinamentos e ações. Que o pensamento, que o pensamento é como fermento, né? Que são os nossos pensamentos, os nossos gestos, que age. Peraí, é que eu estou no Kindle e ele fica sumindo. E que age e causa mudanças em pessoas e nos ambientes. Esse fermento, são os nossos pensamentos, né, pode nos levar tanto ao bem como para o mal. E eu acho assim que tem bem quase no final, quando ele fala das nossas atitudes, eu acho que tem a ver também com a lei de ação e reação. Porque se a gente leva, não sei se eu fiz uma comparação exata, tá? Se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Que essa ação e reação é o seguinte, né? Se a gente tem bons pensamentos, boas atitudes, tudo muda em volta da gente e as pessoas que com nós convivemos, né? E as atitudes delas também são de acordo com os nossos pensamentos. Agora, quando a gente tem pensamentos,
errados, né? Ou com raiva, com aquela ignorância ou com orgulho, né? A gente contamina o ambiente e a reação das pessoas para nós também vai ser no mesmo nível de vibração. E deixa eu fazer uma pergunta para você, se você puder me responder. Eu estava lendo isso daqui, eu lembrei de uma das parábolas de Jesus, eu não sei se tem a ver, se foi também essa relação que Paulo fez, né? Que quando ele fala sobre o fermento, né? Que ele está numa passagem, que eles estavam indo para outro local, e ele pergunta se os apóstolos tinham levado o fermento. Eu acho que essa parábola também é nesse sentido, né? Que é essa mudança, são esses nossos pensamentos, essa nossa preparação para o dia a dia. Tá certo eu fazer essa correlação entre essa parábola e essa epístola, né, de Paulo? Com certeza, dá para comparar sim. Por quê? Porque o que Jesus queria que eles levassem? Os bons pensamentos, o fermento espiritual que eles tinham, aquele conhecimento que eles podiam levar dentro da comunidade que eles estavam chegando, né? Então, perfeito, é exatamente isso. E uma outra observação, se nós olharmos o nosso texto, tá? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, acho que o quarto parágrafo diz assim, ó, bem claro, nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Então, é aquela história, né? O papagaio repete aquilo que escuta, certo? Então, aquilo que nós levarmos, aquele conhecimento que nós levarmos, é o que será transmitido para frente pelos nossos irmãos, né? Então está aí, as nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, quando eu não for sincero com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou me dirigindo, ou levando a palavra, ou levando o conhecimento, se eu não tenho sinceridade, eu não estou agindo dentro do bem, dentro daquilo que Paulo queria. Porque o que Paulo queria era a santidade e a purificação, a pureza. Ele queria que isso crescesse, que isso se fermentasse em favor da comunidade, que a comunidade se explodisse em amor uns aos outros, que é o que Jesus sempre pregou a nós, né? Jesus sempre disse: amai-vos uns aos outros como vos amei. O amor de Jesus é incondicional a nós todos, não é verdade? Então é isso. Mas está certinho as colocações que você fez. Muito bom. Quem mais quer falar? E... Mar, Oi, diga. desculpa. Assim, né, como você falou assim, dar exemplos, né? A gente pode ver exemplos assim, no nosso cotidiano, né? Quando a gente não está bem, que a gente está assim, assim, irritado, ou por alguma situação, se a gente chega em algum lugar, ou seja de comércio, seja onde for, a gente acaba atraindo essas energias negativas. Então, para você ver como que é importante a gente tentar mudar nossos pensamentos nesses momentos. Porque conforme a gente vai se deixando se enredar por essa situação errada, né, de conflitos internos por alguma situação, a gente sai para algum outro lugar, o que acontece? Nada dá certo. A pessoa às vezes também é mal educada, talvez porque a gente já chega com aquela energia negativa, então tem aquela reação da pessoa.
Assim, quando você vai, mesmo em empresa, se você não está bem, às vezes você vai conversar, expor uma ideia, você não consegue, aí a pessoa já entende de forma diferente do que você estava querendo fazer. Mas isso é o quê? São as nossas vibrações, né? Os nossos pensamentos. Quando você falou assim do dia a dia, né? Eu acho que isso é um bom exemplo para a gente estar sempre atento nessas situações, porque a gente atrai o que a gente vibra, né? O que a gente pensa. Você me fez me lembrar até uma passagem que ocorreu hoje na empresa, tá? Logo de manhã, por volta de 9h30 da manhã, 10 horas, tem uma moça lá, ela é espírita também. E lá dentro da empresa a gente conversa muito pelo WhatsApp. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Viu? Você sentiu como que o ambiente está pesado hoje? Tá todo mundo carrancudo, chegou todo mundo carrancudo de cara feia. Aí eu respondi para ela, falei assim, eu notei. Você já fez a sua oração? Eu já fiz a minha. Você entendeu? Você já fez a sua oração? Eu perguntei para ela. Você já fez a sua oração? Eu já fiz a minha. Vamos orar juntos. O ambiente foi acomodando, foi melhorando. Passamos o resto do dia maravilhoso, sem dificuldades. Porque, sabe, dificuldades nas empresas tem a todo momento e a toda hora. Se nós não tivermos aí um pouco de paciência, de pé no chão, eu sempre digo isso, né? Para poder encarar o problema e buscar a solução, fica pior, né? Então, esse foi um ponto que você me lembrou. Eu falei, eu já fiz a oração, você já fez a sua, né? Então, quer dizer, vamos colaborar para melhorar o ambiente, não é verdade? Então, está aí um exemplo que vocês podem buscar aí dentro das experiências de vocês. Porque isso, quando a gente começa a colocar exemplos, né, o ensinamento fica mais fácil da gente absorver, né? A gente agrega, a gente vincula o nosso pensamento com a forma que estamos vivendo no ambiente, através dos exemplos, das experiências que a gente teve, né? Isso vai fortalecendo o nosso conhecimento, né? Vamos então praticar. Vamos fermentar a massa, não é verdade? Fermentar a massa é fermentar a comunidade. Esse é o grande pensamento de Paulo, né? Vamos então agradecer a Jesus o momento que ele nos trouxe nessa noite, de podermos entender um pouco mais dos seus ensinamentos, do seu evangelho, através desta lição maravilhosa que Paulo nos trouxe na primeira carta aos Coríntios, né? Aonde ele incentiva a santidade, a purificação de todos, dos nossos irmãos, né? Para que a gente se torne fortalecidos dentro do amor, da união fraternal, né? Muito bem. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus ilumine os nossos caminhos. Que possamos absorver esta luz e esta energia maravilhosa que recai sobre todos nós. Que possamos ter em nossos lares esta luz e esta energia para que nosso lar seja fortalecido e aonde nós refazemos as nossas energias, aonde nos fortalecemos é no nosso lar. Então,
vejamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus e agradecer também Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que ele possa, através de toda a sua equipe, trazer-nos o conforto a todas as nossas necessidades. Que sejamos todos abençoados e iluminados. Que esta luz nos ilumine e nos abençoe neste momento. Que Ele possa depositar em nossas abas, que estão aí ao lado, os fluidos e toda a medicação necessária à nossa saúde física e espiritual. Que Jesus ilumine e abençoe o caminho desta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. E agradecer também em especial Dr. Gonzalez, Dr. Deolindo que está sempre junto de nós, né? Nos amparando e trazendo conforto para estas necessidades. E assim, Jesus, te pedimos também, abençoa, ilumina a todos os nossos irmãos, com os nomes do nosso grupo, que atravessam dificuldades, enfermidades, desequilíbrios, que sejam abençoados, iluminados neste momento e fortalecidos, para que sejam todos curados. Que a tua paz envolva todos neste momento, que possamos, Jesus, receber todo este carinho. E assim, Pai, para que a gente possa coroar este momento maravilhoso do nosso encontro, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas será realizada hoje pela Dami. Dami, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai a simplicidade, que fará de nossas almas o espírito onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Obrigada. Que assim seja. Muito bom, né? Momento gratificante. Que Jesus ilumine e nos abençoe. E que possamos ter uma noite reconfortante para as nossas necessidades. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.